Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um capítulo aí do nosso livro Alegria e Triunfo. Gente, tá maravilhoso, né? Eu não sei se vocês sabem, não sei se tá lá no primeiro vídeo que eu falei, mas esse livro aqui mudou realmente a minha vida. Eu já tinha conhecimento das leis mentais, né, das leis universais, e desde pequena, como eu falo para vocês aqui, eu nunca acreditei nesse Deus punitivo, né, que a gente foi educada a isso. E nunca acreditei no pecado, nesse negócio de pecador e de tem que pagar e tudo mais, mas a gente sempre ouvia. E aí eu já tinha um pouco de conhecimento disso, das leis mentais, mas aí em 2004, 2005, esse livro aqui veio parar nas minhas mãos através de uma situação aí que eu tava passando, de procurando emprego, né? Lembra que tem até um preceito que eu falo aqui pra vocês, como que a gente se sente, né? Quando a gente tá sem emprego, quando a gente, assim, é desligada de um lugar, né? A gente se sente a pior das pessoas. E acho que nessa fase a empresa acho que tinha falido, se não me engano. Então foi uma fase assim bem complicada mesmo na minha vida. Mas como tudo tem a mão de Deus, esse livro veio parar nas minhas mãos. E aí, como tava tudo bem, tudo indo, né? A gente vai deixando de lado, que nem eu falo pra vocês aqui, que a gente nunca deve deixar de lado esses ensinamentos, a espiritualidade, Deus na nossa vida. Porque quando acontece algo na nossa vida, se Deus está com a gente, nada vai abalar a nossa vida, nada, porque Deus está ali mostrando o caminho para nós, né? E hoje nós vamos entrar no capítulo para transferirdes vosso fardo. Como será que ele vai trabalhar aí essa questão, né, gente? Como que a gente vai poder transferir aí nosso fardo e ter uma vida mais leve, sem carregar aquele monte de tranqueiraiada aí, aqueles apegos que a gente carrega pela nossa vida aí, por toda a eternidade, né? A gente não solta o fardo nem a pau, né? E aí o capítulo 5, ele entrou na lei, que foi o capítulo passado, que tá aqui no canal, a lei do karma e a lei do perdão. E esse para capítulo 6, para transferirdes vosso fardo. Processo para impressionardes vosso consciente. Lembra que eu falo aqui que pra gente mudar uma crença, pra gente realmente acreditar naquilo que a gente tá querendo, aquilo que a gente tá desejando, nós precisamos o quê? Impressionar o nosso subconsciente, que é o nosso subconsciente que faz a conexão com a mente cósmica. A nossa mente consciente aqui, a nossa mente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Os nossos olhos carnais, a nossa mente aqui do mundo físico, vamos dizer assim, a gente não consegue fazer a conexão com Deus, com a mente cósmica, com a consciência una. Quem faz é o nosso subconsciente. Para a gente fazer isso, a gente tem que mudar aí nossas crenças limitantes e ainda mais impressionar o nosso subconsciente, como ele está falando aqui. E isso, pelo jeito, é transferir o nosso fardo. Vinde a mim, todos vós que trabalhais e tendes pesados fardos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Quando tiverdes adquirido o conhecimento de vós mesmos e das operações de vossa mente, vosso maior desejo será encontrar um meio fácil e eficiente para impressionardes o vosso subconsciente com bons pensamentos. Pois tereis compreendido que o simples conhecimento intelectual da verdade não é suficiente para produzir resultados. Lembra que eu falo aqui para vocês o que ele quer dizer aqui? Mesmo que nós conheçamos a verdade, que nem a gente está fazendo os preceitos, todos os dias aqui de manhã, às 6 horas da manhã, a gente estuda lá os ensinamentos do Masaharu Taniguchi, Dr. Joseph Murphy, Joy Vitale, mesmo que a gente tenha conhecimento aqui, ó, intelectual, que é da mente humana, da verdade, não é suficiente para produzir resultados na nossa vida.
Vosso subconsciente se acha repleto dos reflexos e imagens de vossos atos e pensamentos passados. E é preciso que o impressioneis com as ideias superiores do superconsciente, para que a sua atividade criadora produza as coisas de acordo com os vossos desejos. Olha só, ele fala, e realmente é os estudos que estão sendo feitos agora, né? E na verdade isso daqui já foi escrito há quanto tempo, que Masaharu Taniguchi, Joseph Murphy, que eles falam, né? Que a nossa vida, a gente sempre leva a nossa vida pautado em quê? No passado. Tá lá no subconsciente. Às vezes você não tem nem consciência daquilo que tá lá dentro, mas é tudo passado. Não é nada daqui pra frente. A gente sempre pensa no passado. Então cada reação que a gente tem na nossa vida é baseado no que aconteceu conosco lá atrás. Entendeu? Então a gente tem que impressionar o nosso subconsciente com o que a gente quer, que é o quê? O nosso futuro. O nosso presente faz o nosso futuro, tá, gente? Pelo estudo e a observação, verifiquei que o modo mais fácil de transferir o fardo é o processo ensinado por Jesus Cristo e explicado da seguinte forma por um metafísico. A única coisa que dá peso a um objeto é a lei da gravidade. E se levardes uma pedra a uma grande altura no espaço, ela perderá seu peso. É isso que Jesus Cristo designou quando disse: meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Ele havia vencido a vibração do mundo e agia no plano da quarta dimensão, no qual só existe perfeição, vida, alegria e complemento. Declarou ele: vinde a mim, vós todos que trabalhais e tendes pesados fardos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois meu jugo é fácil e meu fardo é leve. No Salmo 55, também o rei cantor aconselha: lança sobre o Senhor a tua carga. Entrega, né, gente? Entrega aí tudo que você tá passando, todos os pensamentos que você tem, entrega nas mãos de Deus, mas começa a mudar realmente o pensamento aí. Vem um pensamento, começa a ter consciência dos seus pensamentos, né? Muitos trechos da Bíblia afirmam que a batalha é de Deus e não do homem, e que este deve sempre manter-se quieto e ver a salvação do Senhor. Saint Germain tem também uma passagem no livro dele que ele fala que quando nós, né, eles chamam o estudante, né, precisa de é passado para trás, né, se sente injustiçado, que não é para ele fazer nada. Simplesmente entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus. Se você se sente abusado, né, maltratado, não queira fazer justiça, não queira falar, não queira criticar ou julgar. Como ele está falando aqui, né? É de Deus isso daí, não é nosso. Ele que vai cuidar disso para nós, né? A lei universal que vai cuidar disso para nós. Isso indica que a vossa mente superconsciente ou vosso Cristo interno é a parte de vosso ser que combate nas vossas lutas e que alivia vossa carga. Portanto, se carregardes um fardo ou mantiverdes um pensamento mau, doentio ou desanimado, estareis transgredindo a lei. E esse pensamento ou estado tem sua base em vosso subconsciente. Parecer-vos-á quase impossível abrirdes uma entrada de vossa mente consciente ou raciocinadora para o subconsciente, pois vossa mente consciente ou intelecto é limitada em suas concepções e se acha repleta de dúvidas e temores. É exatamente isso que acontece com a gente, né? Quando a gente coloca o intelecto, quando a gente quer provar algo, né? Quando a gente quer justificar algo para nossa mente subconsciente, para o nosso Deus interno, a gente quer racionalizar e a gente não consegue, né? É o que ele está falando aqui, ó. A nossa mente racional, ela é cheia de medos. Vive aonde? Eu já falei isso para vocês aqui. Vive aonde? Na sobrevivência.
vive na sobrevivência, no modo alerta. Então tá cheia aí de medos. Ai, se vai dar certo, se não der certo, e se isso, e sempre se, e se, né? E o se no negativo, e o e se no negativo, não no positivo, né? É, pois, um processo científico o ato de transferir o vosso fardo para a vossa mente superconsciente, ou o Cristo interno, na qual se torna leve, ou é dissolvido no seu nada natural. Lembra que eu falo para vocês? Todos os medos que nós sentimos, todas as coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente realmente entrega, ele volta para o seu nada natural, porque não existe, nós é que colocamos significados, né? Por exemplo, certa senhora, achando-se em urgente necessidade de dinheiro, fez a seguinte afirmação: transfiro o fardo da falta de dinheiro para o meu Cristo interno e sigo livremente para a abundância. A crença na necessidade e falta de dinheiro era o seu fardo, e logo que o transferiu para o Cristo interno, o superconsciente inundou o subconsciente com a sua crença na abundância, e daí resultou uma avalanche de suprimentos. Como escreveu o apóstolo: o Cristo em vós é a esperança de glória. Outro exemplo desta lei, uma aluna de certa mentalista, tendo recebido um piano novo, viu-se embaraçada por não ter lugar para ele, sem que fosse retirado o piano velho. Desejava conservar o piano velho, porém, não sabia para onde mandá-lo. Sentiu-se desesperada, pois o novo piano devia ser-lhe mandado imediatamente e, com efeito, já se achava a caminho, sem haver lugar para ele. Teve a ideia de repetir várias vezes: transfiro esta carga para o meu Cristo interno e fico livre. Momentos depois, o telefone soou e uma amiga perguntou-lhe se queria alugar o seu piano velho, e assim foi ele retirado antes da chegada do novo. Mas então você precisa impressionar. E impressionar é o que? Acreditar, né, gente? Soltar, acreditar realmente que aquilo lá está sendo leve e já imaginar que está tudo resolvido e continuar a sua vida. É o soltar aqui. O soltar o quê? Soltar que o universo se ajeita. Soltar que Deus vai resolver. Soltar que está tudo em ordem divina. Um esoterista refere que conhece uma senhora cujo fardo era o ressentimento. Foi aconselhada a fazer a afirmação seguinte: transfiro o fardo do ressentimento para o Cristo interno e fico livre, tornando-me amável, harmoniosa e feliz. Em pouco tempo, o onipotente poder superconsciente inundou o seu subconsciente de amor e toda a vida dela se transformou. Durante anos, o ressentimento a conservara no estado de tormento e mantivera sua alma ou mente subconsciente aprisionada. Deveis fazer vossas afirmações muitas e muitas vezes, mesmo durante horas inteiras, silenciosa ou audivelmente, com calma e firmeza ao mesmo tempo. O que eu falo para vocês? Que as afirmações são poderosas. A gente só consegue impressionar o nosso subconsciente com o quê? Com afirmações, que nem ela fala aqui, entrego, né? Olha o que ela falou aqui: transfiro o fardo do ressentimento para o Cristo interno e fico livre, tornando-me amável, harmoniosa e feliz. Isso aqui ela não fez uma vez só. Ela foi impressionando a mente dela inconsciente, e aí a mente superconsciente fez contato com o subconsciente dela, que ela conseguiu impressionar. Então, impressionar, gente, é realmente a repetição. É como se você estivesse lá dando martelada, 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 martelada. Ou vamos usar um termo mais leve que eu gosto bastante aqui: plantando sementinhas, plantando sementinhas. Horas a fio. Por isso que eu falo para vocês que a oração é o dia todo, é 24 horas por dia. Aconteceu alguma coisa, só existe Deus e o que vem de Deus. E o que vem de Deus é o quê? Somente o bom, o belo e a vida saudável. Não é isso que a gente leu aqui, que a gente está lendo sempre nos preceitos? Então só existe Deus e o que vem de Deus, tá bom?
Muitas vezes comparei a prática da concentração e afirmação ao ato de dar corda numa vitrola, na qual, de tempos em tempos, é preciso refazer a corda despendida. Deveis dar corda em vossa máquina subconsciente por meio de palavras proferidas. Tá vendo o que ela fala aqui? Muitas vezes, olha só, deveis dar corda em vossa máquina subconsciente por meio de palavras proferidas. Então é o que eu tô falando aqui. Você vai falando, vai repetindo, que nem uma vitrola mesmo. E sempre vai falando, vai alterando para aquilo que você quer naquele momento, até realmente você impressionar aí o seu subconsciente. Observei muitas vezes que pouco depois de ter transferido o fardo, a pessoa parece ver as coisas com maior clareza. Será impossível terdes uma visão mental clara se estiverdes envolto nas malhas da mente carnal. As dúvidas e os temores envenenarão vossa mente e vosso corpo, fazendo vossa imaginação vagar, arrastando-vos para o desastre e a moléstia. Quantas vezes que a gente está fazendo aí alguma afirmação, né? Tá lá, ou fazendo, que nem eu falo para vocês que eu faço afirmações 108 vezes no Japamala ou o Ho'oponopono, a gente fica com a nossa mente vagando. E tá tudo bem, porque vai chegar uma hora que ela não vai adiantar eu brigar aqui, porque ela quer isso, você vai conseguir impressionar ela com a repetição. É o que ela tá falando aqui. Pela repetição persistente da afirmação, transfiro este fardo para Cristo interno e fico livre, vossa vista mental se tornará clara e com isso tereis uma sensação de alívio, vindo no tempo oportuno a manifestação do bem como saúde, felicidade ou suprimento. Você tá vendo como ele fala aqui? Isso daqui não é de hoje, gente, isso daqui é de muito tempo atrás, mas nós ficamos aonde? Apegados no que eu não sou, no que eu não tenho, no que eu não faço, e por aí vai, né? Eu não tenho, não faço, não sou, e por aí vai. Então, quanto mais você fala isso, não consigo, é difícil, não quero agora, deixa para amanhã, mais você vai ficando aí no seu mundinho do que? De escassez, de infelicidade, por aí vai, de doença, né? Antes do alvorecer, apresenta-se sempre a noite da dúvida e o desânimo, que deve ser tenazmente combatida por um esforço persistente em manter uma fé inabalável. Quase sempre, antes de alguma grande vitória e manifestação do poder espiritual, tudo parece correr mal, e uma profunda depressão obscurece a consciência. Isso quer dizer que as dúvidas e temores do passado estão surgindo do fundo do subconsciente. Essas velharias do subconsciente começam a surgir à tona para serem expulsas. É então que deveis fazer soar os símbolos, como Josafá, e dar graças por estardes salvos, embora vos pareça que estáis rodeados pelo inimigo, isto é, pelo estado de necessidade ou moléstia, que o subconsciente procura exagerar. Então, assim, o que ele está falando aqui? Sempre antes de dormir, ou sempre quando a gente acorda, a gente vai ser realmente, ou durante o dia, né? A gente vai ser assaltado por esses velhos pensamentos, por aquela forma antiga de pensar. Tudo que o Dr. Joe Dispenza fala, gente. Tudo isso aqui é o que o Dr. Joe Dispenza fala, só que aqui, quantos anos faz que tem? Só que agora, ele tem lá todos os equipamentos para provar realmente como funciona. Aqui não tinha comprovação científica nenhuma, mas está aqui. Quem seguiu isso daqui, não precisa de comprovação científica, é só você experienciar. Passa o teste aí na sua vida. Quanto tempo tereis de permanecer nessa obscuridade, até poderdes ver na escuridão o ato de desagarrardes vosso fardo? Prepara vossos olhos para verem na escuridão. Para fazerdes impressão em vosso subconsciente, é preciso que tenha uma fé ativa. Neste livro, tenho procurado provar-vos que a fé sem obras é morta. Jesus Cristo mostrou fé ativa quando ordenou à multidão que se sentasse antes de dar graças a Deus pelos pães e os peixes.
Darei outro exemplo para mostrar-vos quanto é necessário confirmar a fé pelos atos. A fé ativa é a ponte sobre a qual tereis de passar para entrardes na terra prometida. Por causa da desinteligência com seu marido, uma senhora se viu separada dele, e isso a feriu profundamente, porque o amava muito. Ele recusava todas as propostas de reconciliação e nem mais queria comunicar-se com ela. Vindo a conhecer a lei espiritual, ela negou firmemente a aparência da separação, empregando para isso a afirmação seguinte: não há separação na mente divina e, portanto, não posso ser separada do amor e da companhia que me pertencem por direito divino. Para mostrar a sua fé ativa, guardava diariamente à mesa um lugar para o marido, gravando no subconsciente a imagem de sua volta. Olha só, vou fazer um comentário. Para a gente ter uma fé ativa e fortalecer, o que eu falo para vocês, né? Que a gente foi moldada e a gente foi estruturada nas palavras bíblicas, né, gente? Que não foi aquela coisa, vamos dizer, leve de ser passada, mas a gente acredita nas afirmações bíblicas, né? Então tem aquela afirmação bíblica que daí você pode colocar: se Deus é por mim, quem será contra mim? Então aí a gente já tem uma força, né? Quando vem aquele pensamento, opa, você não vai conseguir. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E aí aqui o que ele fala, né? O que Deus uniu, o homem não vai separar. O que Deus prosperou, o que Deus cuidou, o que Deus semeou ali, ele não vai tirar. Então isso são palavras bíblicas que nós podemos usar aí para fortalecer a nossa fé e o nosso coração aí, tá bom? Passou-se quase um ano, porém ela não vacilou e um dia ele entrou em casa. A música é, muitas vezes, um bom meio de impressionar o subconsciente. A música atua na quarta dimensão e liberta a alma de sua prisão carnal. Faz também que coisas admiráveis pareçam possíveis e de fácil realização. Certa senhora costumava empregar a sua vitrola para esse fim. Com o auxílio dela, colocava-se em estado mental harmonioso e calmo e ativava a imaginação criadora. Outra senhora costumava dançar quando fazia as suas afirmações. O ritmo e a harmonia da música davam às palavras uma grande força. Invariavelmente, antes de um resultado importante, apresentam-se os sinais de terra. Antes de Colombo avistar as terras da América, viu pássaros e galhos de árvores, que foram sinais de que se aproximava da terra. O mesmo se dá na vida espiritual. Porém, muitas vezes o estudante toma esses sinais pela própria coisa e fica descontente. Por exemplo, uma senhora tinha feito a afirmação ou proferido as palavras de que receberia um jogo de pratos. Mandaram-lhe um prato quebrado e ela se queixou por isso. Explicaram-lhe, então, que aquele prato era apenas sinal de que o jogo de pratos estavam em caminho e, com efeito, não demorou muito a chegar. Aparentar ser uma coisa, desde que não seja em detrimento de outrem, é um bom meio de impressionar o subconsciente. Se aparentares viver na prosperidade e ter uma vida feliz, estareis semeando uma planta cujos frutos colhereis no seu devido tempo. O que ele quer dizer aqui? Lembra que nos outros capítulos eles falam, né? A mulher queria comprar uma mesa e não cabia, né? Então ela foi lá e falou: não, essa mesa é para isso. Então isso é acreditar, é impressionar mesmo o subconsciente daquilo que você está acreditando, de que aquilo vai se concretizar. Ou, por exemplo, vai fazer um jogo. Não, eu vou fazer porque eu sei que eu vou ganhar. Então não desista, mas pense, lembra do vídeo que tem aqui do canal da loteria, né? Dependendo do jeito que você tá indo jogar, nem vai, porque você não vai ganhar, porque é energia. Se você tá indo jogar com pesar, com dó e tudo mais, não vai rolar, né, gente? Você não tá impressionando aí a sua mente subconsciente. Havia uma senhora muito pobre, porém, ninguém podia fazê-la sentir-se pobre.
Alguns amigos ricos auxiliavam com pequenas quantias e continuamente lhe recordavam sua pobreza, recomendando-lhe cuidado e economia. Porém, apesar das advertências, ela gastava tudo num chapéu ou num presente e conservava-se sempre alegre. Sua mente estava sempre ocupada com as ideias de belos vestidos, anéis e outras coisas luxuosas. Porém, não tinha inveja dos outros, vivia num mundo de maravilhas e só as riquezas lhe pareciam coisas reais. Passado algum tempo, casou-se com um homem rico. Os anéis e as joias tornaram-se objetos visíveis. Não se pôde comprovar se o homem com quem casou era o escolhido por Deus, porém, é certo que a opulência foi a única coisa que pediu e obteve. Enquanto não tiverdes arrancando o medo de vosso subconsciente, não podereis ter paz ou felicidade. O medo é uma energia mal dirigida, a qual precisa receber nova direção ou ser transmutada na fé. Disse Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? Afirmou ainda: tudo é possível ao que crê. Lembra que eu falei das afirmações? Essa aqui é uma afirmação, gente, que você pode colocar na porta e tremeu na base, aí veio um medinho, veio uma dúvida. Por que temeis, homens de pouca fé? Tudo é possível ao que crê, com firmeza, com vontade. Lembra que ele falou assim? Aqui, com firmeza, com vontade. Já quebra o mal pela raiz aí da tua mente subconsciente que quer colocar você para baixo. Se me perguntardes como hei de libertar-me do medo, responder-vos-ei, enfrentando a coisa que temeis. É de vosso temor que o leão recebe a sua valentia. Enfrentai o leão, e ele fugirá. Fugi, e ele correrá atrás de você. Mostrei-vos como é que o leão da necessidade desaparece quando despendeis vosso dinheiro sem temor, manifestando a fé em Deus como vosso suprimento infalível. Muitos metafísicos saíram de suas limitações primitivas e alcançaram abundantemente suprimento por terem perdido o medo de despender seu dinheiro. Seus subconscientes ficaram impressionados pela verdade que Deus é, ao mesmo tempo, a dádiva e o dispensador, e portanto, como o é com a dádiva. Uma excelente afirmação para esse caso é a seguinte: agradeço neste momento a Deus dispensador por ter recebido Deus que, ao mesmo tempo, é dádiva. Os homens se separam por tanto tempo de seu bem e suprimento por meio de pensamentos de separação que às vezes é necessária a dinamite para desalojar essas falsas ideias do subconsciente. E nesse caso, a dinamite é uma situação difícil, um contraste aí, né, gente? Um desafio aí bem complicado. Pelos exemplos anteriores, e você viu que ele fala aqui, que na verdade, o que ele está querendo dizer nessa frase aqui? Que se você continuar conectado, desde lá que fosse ensinado para nós, né, a conexão com Deus, com o merecimento, com o ser magnífico que nós somos, nós não precisaríamos passar por nada de desafios, por contrastes complicados. Não é isso? É o que ele está falando aqui. Não precisaria se você continuasse com essa conexão aí com a tua potência infinita. Pelos exemplos anteriores, vistes como é que os indivíduos ficaram livres de suas limitações, mostrando-se destemidos. Deveis vigiar-vos a todo momento para ver se o vosso motivo para agir é a fé ou o temor. Então, toda vez você tem que fazer a pergunta: peraí, eu estou fazendo isso aqui com medo ou com fé? Com medo ou com fé? Tá leve ou tá pesado? Tudo que é leve, gente, é do nosso ser interior. Tudo que é pesado, joga fora, tá? Escolhei hoje a quem servirdes, ao temor ou à fé. Talvez vosso temor seja da personalidade. Nesse caso, não eviteis as pessoas temidas. Procurai-as numa atitude alegre e confiante, e elas se mostrarão anéis áureos
na cadeia do vosso bem, ou desaparecerão harmoniosamente de vosso caminho. Se tiverdes temor de moléstias ou de germes, deveis combater esse medo por meio de afirmações e não vos perturbar nenhum ambiente infeccionado, pois assim ficareis imunes. Somente podeis ser afetado pelos germes quando vibrardes no mesmo grau que eles, e o medo faz as vossas vibrações descerem a esse grau. O ambiente dos germes é criação da mente carnal, pois todo pensamento deve objetivar-se. Os germes não existem na mente superconsciente ou divina, sendo, portanto, produto da vã imaginação humana. A vossa libertação virá num piscar de olhos quando vos compenetrardes de que não há poder no mal. Um dia, com o aperfeiçoamento geral da humanidade, o mundo material desaparecerá e será manifestado o mundo da quarta dimensão, o mundo das maravilhas, sobre a qual diz São João: vi um novo céu e uma nova terra, e não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as coisas anteriores serão passadas. A teoria do processo de transferirdes o vosso fardo se apoia no princípio de que, se Deus vos criou, é porque Ele precisa de vós para um fim determinado. E as peripécias que vos faz passar se destinam a preparar-vos para poderdes cumprir esse fim. E, portanto, o interesse dele para a vossa conservação, progresso e aperfeiçoamento é cumprido voluntariamente à sua vontade, para que tudo vos venha abundantemente e sem sacrifício de vossa parte. Lembra do sacrifício? Que eu falei num dos preceitos aqui, que Deus não sacrifica ninguém. Então, se a gente está passando por alguma situação aí, não quer dizer que Deus, é que você não está entregando nas mãos de Deus. Então, aquilo você fala que é um sacrifício. Mas Deus não sacrifica ninguém e nem situação nenhuma em prol de uma situação, né? Se tiverdes um conhecimento geral da doutrina oculta, sabeis que sois constituídos da forma seguinte: o vosso eu sou, que é um fragmento do Espírito Divino, denominado Cristo interno pelos esoteristas e o superconsciente pela psicologia moderna. A vossa mente consciente, que é a sede da vossa razão, ou consciência exterior, também denominada inteligência. A vossa mente subconsciente, que é a sede da memória e o depósito dos pensamentos, emoções e reações de vosso passado, nela se acha acumulado tudo o que aprendestes de verdade e de erro em vosso passado. O vosso corpo físico são essas ideias acumuladas em vossa mente subconsciente que constituem o vosso fardo, porque elas vos levam a esperar sempre a repetição das más condições passadas, impedindo que as ideias novas e progressistas do superconsciente penetrem na nova consciência e recebam a sua expressão através de vossa mente consciente. Transferirdes o fardo ao superconsciente ou Cristo interno é entregardes o vosso problema ao superconsciente para que ele os resolva e depois vos apresente a solução que deveis executar. Então, assim, ele vai apresentar a solução e você deve executar. Agora, se você não executar, é porque realmente você não está ali prestando atenção. Ele pode dar-vos imediatamente a solução, porém, geralmente há alguma demora devido à vossa dificuldade em entrar em contato com ele. O vosso eu sou, ou Cristo interno, é o vosso Deus pessoal, ou a partícula divina em vós, a qual tem todas as qualidades de Deus e todos os poderes para realizar as vossas aspirações, desde que não sejam prejudiciais as dos outros fragmentos divinos. Olha só o que ele fala aqui, né, gente? Bem importante isso, né? Que o que você deseja não pode entrar em conflito com as outras divindades aí, com os outros seres divinos como nós aqui, né? As afirmações se destinam a fazer que o vosso superconsciente manifeste suas forças criadoras. E por isso, quanto mais convincente e apoiada nas leis universais for a vossa afirmação, mais poderosa e efetiva será. Portanto, as afirmações baseadas nas palavras dos mestres
principalmente dos profetas bíblicos, tem grande força para impressionar o superconsciente, porque elas são formuladas de acordo com as leis universais da criação, desde o movimento inicial do espírito atuando sobre a substância pela palavra. Olha só, gente, tudo que eu falo aqui, e isso aqui só veio confirmar, por isso que eu tô fazendo aquele processo para vocês, logo vai estar disponível aqui, que realmente as afirmações, olha o que ele fala aqui. Portanto, as afirmações baseadas nas palavras dos mestres e principalmente dos profetas bíblicos têm grande força para impressionar o nosso superconsciente, ele fala aqui. Você já pensou, gente, que maravilha? É o que eu falo para vocês aqui, né? Que a gente tem mais conexão aí com essas afirmações bíblicas, né? Isso é muito interessante, muito legal. Para dirigirdes as forças de vosso superconsciente e lhes imprimirdes a orientação conveniente, a principal coisa que deveis fazer é compenetrar-vos de que o vosso superconsciente é uma entidade real, que penetra cada fibra de vosso ser, uma como a força elétrica e irradiante de vosso corpo. Pela vossa concentração frequente sobre o lado superconsciente de vossa entidade, produzireis o despertar de vossa consciência, a qual vos será sentir que um ente novo e superior está surgindo em vós, o qual dispõe de um poder ilimitado. É o vosso Cristo interno, que se desperta em vossa consciência e ao qual podeis entregar toda a responsabilidade de vossa vida. Ele atenderá com a máxima perfeição a todos os encargos que lhe for confiado. E no momento exato em que vos for necessário, tereis a solução do problema que lhe entregardes. Ao dirigir-vos ao Cristo interno, é preciso que tenhais uma ideia clara daquilo que pedis ou quereis que execute, e sintais no vosso coração a vibração da força interna emitida por ele. Pois se a vossa concentração for puramente mental ou mecânica, não conseguireis fazer que a vossa ideia ou pedido seja aceita pelo Cristo interno. O que ele quer dizer aqui? Não adianta você só ficar fazendo afirmações e não trabalhar essa sintonia aí com o teu ser, né, gente? Porque é um trabalho realmente constante. É o que ele tá falando aqui. Você tem que sentir isso no coração, que realmente tá leve para você. E já viver o que você entregou lá. Você entregou? Tá ótimo. Veja o final daquilo que você entregou resolvido. E aí ele realmente vai manifestar aqui para você, né? Não é uma ideia somente mecânica. Entregue e continua carregando, não. Quando fizerdes a vossa afirmação pela qual transferis para o vosso Cristo interno o peso de vossas responsabilidades materiais, deveis colocar-vos no estado mental calmo e tranquilo. Foi o que eu acabei de falar aqui. E enquanto não conseguirdes, pela vossa afirmação, desfazer todo o estado mental agitado e emotivo, o vosso contato com Cristo não será perfeito e não podereis receber o que pedirdes. Então é o que ele está falando aqui. Não adianta você aí ficar pedindo e ainda tá preocupado com a conta que tem para pagar, tá preocupado com o trabalho, tá preocupado com não sei o que. Não adianta. É difícil? É, mas é o que eu falo para vocês. Fiquem aqui comigo, escutem mais vezes os preceitos, leiam os preceitos todos os dias, que isso vai mudando, vai trazendo mais força para vocês e confiança aí no poder de Deus, gente. O sentimento profundo de calma e tranquilidade absoluta durante o tempo em que fizerdes vossa afirmação é prova certa de que vosso pedido foi atendido e as forças divinas entraram em ação para executá-lo. Na narração bíblica da história de Jacó, vemos que ele passou a noite inteira planejando com o anjo para que abençoasse. E não o largou enquanto não recebeu a bênção, isto é, a prova de que seu pedido de proteção havia sido aceito. Assim também, quando pretenderdes obter alguma coisa do Cristo interno, não abandoneis o vosso pedido, enquanto ele não vos der um sinal de que foi aceito. E aí, vocês estão tendo sinais aí? Eu tô, gente, maravilhosos. Esse sinal é um sentimento de absoluta calma mental e a convicção infinita de que a dificuldade será resolvida.
Ai, gente, é tão gostoso quando você sente aquela calma, aquela tranquilidade. É o que ele está falando aqui. Não desistam até você ter certeza de que aquilo está já se manifestando, tá bom? Isso é sentir no coração. Então continuem fazendo até você ter a fé inabalável de que vai ser resolvido. Quando tiverdes chegado a esse resultado, sentireis uma inefável vibração de harmonia com tudo que vos rodeia, um amor profundo pela humanidade e pelos vossos inimigos. O sentimento de mais perfeita justiça reinará em vosso coração, e mais clara percepção da verdade brilhará em vossa mente. E acima de tudo, tereis o completo alívio de vosso fardo. Gente, olha só, né? Esse foi o fim do capítulo 6. Mas olha só o que ele tá falando aqui, né, gente? Tudo que eu falo pra vocês, o que eu venho falando aí que veio muito forte pra mim durante o processo aí das leituras dos preceitos que eu tenho feito aqui com vocês todos os dias, 6 horas da manhã. O que sempre vem pra mim, eu tô tendo muita conexão. E veio pra mim o quê? As afirmações bíblicas, ele fala dos mestres, né? Mas a melhor mesmo é a afirmação bíblica, porque aquilo toca realmente em nosso coração, porque nós fomos criados, né? Nós somos estruturados aí numa crença na Bíblia mesmo, né? Na Bíblia, nas afirmações bíblicas. Tudo está pautado nas afirmações bíblicas. É o que nos dá mais força. Então, se Deus é por mim, quem será contra mim? Não temeis, homem de pouca fé, pois eu estou do seu lado. Olha só, é muito lindo, gente. Então, quando eu falo para vocês, façam as afirmações bíblicas. É por isso que eu tô fazendo esse processo aí, somente com afirmações bíblicas. Tá ficando a coisa mais linda. Logo, logo vai estar disponível aqui para vocês. E eu espero que vocês gostem e tenham transformações assim maravilhosas na vida de vocês, do que já tendo, porque eu já tô tendo relatos aqui de transformações de vidas, e é isso que eu quero para vocês. Então o próximo capítulo vai ser o capítulo 7, o amor, a força mais poderosa do mundo que nós temos aí, né, para transformar vidas, o amor. Então vamos aí, a próxima quarta-feira será o capítulo 7. E esse capítulo 6, vamos falar aqui mais uma vez, que é para transferirdes o vosso fardo. Então, transferirdes o vosso fardo nada mais é do que soltar, acreditar, ter fé inabalável de que o Senhor, o seu Cristo interno, está tendo a conexão com o superconsciente, com a mente cósmica, com a consciência una, com Deus, para aí abrandar o seu fardo, tirar realmente o seu fardo e trazer a solução para a sua vida, seja ela qual for que você esteja precisando aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo maravilhoso. Escutem mais vezes, adquiram o livro para ter como livro aí de cabeceira para vocês, tá bom? É muito bom tê-lo aí com vocês, tá? Que assim vocês ouvem aqui, leem e aí vai internalizando cada vez mais estes ensinamentos, tá bom? Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito, potências infinitas. Até quarta-feira que vem com o capítulo 7, o amor, do livro Alegria e Triunfo. Até lá!